Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ricardo Matheus Benedicto. Ele tem graduação e mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo, é doutor em Educação pela USP e é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ele já participou do nosso episódio número 56 sobre lógica. Esse é o nosso episódio número 80 e hoje falamos sobre quilombismo. Eu não pude participar desse episódio, a entrevista foi conduzida pelo Marcos. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop. É a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar esse programa. Os apoiadores podem fazer parte também do nosso grupo de WhatsApp, a Taverna do Platão. Lá sempre rola indicação de podcast, conversa sobre diversos temas e também as novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. No dia 22 de outubro, a gente lançou o livro Filosofia Pop Ano 1, Ensaio de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiânia em Prosa e Verso. A gente agradece a todos que estiveram presentes no lançamento e assim que a editora liberar todos os exemplares, a gente vai distribuir para os apoiadores do podcast, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Em breve a gente vai ter mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia a Filosofia no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato com a gente para participar. Caso você queira ajudar a gente e não possa contribuir financeiramente, ajude a divulgar os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho, tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores, Amanda Faria, Bruno Lopes, Marcos Sanches e Ricardo Nadal. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter em @filosofia_pop e curta nossa página do Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o quilombismo. Recebe direto de Salvador o professor Ricardo Matheus Benedicto. Ele é graduado, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em educação pela USP. Ele é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Nossa conversa hoje é sobre quilombismo. Para quem não conhece o professor Ricardo, ele já participou do podcast no episódio 56, falando de lógica na sociedade contemporânea, né? Lá vocês vão ter uma apresentação mais longa dele e a resposta àquelas questões finais que a gente sempre faz. Então hoje a gente vai falar sobre quilombismo. Eu vou começar perguntando ao professor Ricardo, o que é quilombismo? Boa noite, Marcos. Prazer poder voltar a conversar com você de novo. Uns possíveis, alguns ouvintes do podcast que a gente espera que cresça cada vez mais. Olha, eu diria que, assim, para falar do quilombismo, a gente poderia apresentá-lo em duas dimensões. Ele é um conceito cunhado por Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, falando brevemente dele, foi um pensador importante afro-brasileiro que, ao longo do século XX, o começo do século XXI, se destacou por influenciar o pensamento dos afro-brasileiros. Ele participou, ainda que muito jovem, da Frente Negra Brasileira, ajudou a fundar o Teatro Experimental do Negro na década de 40 e 50. Depois, com a fundação do MNU no final da década de 70, ele também participou, estava envolvido. Se envolveu depois nesse período da abertura democrática, ele esteve exilado. Ele voltou ao país, ele trabalhou com Leonel Brizola no Rio de Janeiro, cuidando da secretaria que cuidava dos interesses das populações afro-brasileiras. Depois se elegeu senador da República, tem uma boa bibliografia. Então, no Senado ele defendeu as causas dos afro-brasileiros. Então, esse é o Abdias do Nascimento, falando brevemente sobre ele. O conceito remete a uma obra que ele publicou em 1980, chamada exatamente O Quilombismo, né? E poderia dizer que a gente poderia tratá-lo em duas dimensões. A primeira delas, ele vai dizer que quilombismo seria o conjunto do complexo de organizações afro-brasileiras que existiram e existem ao longo da nossa história. E ele vai utilizar esse nome porque ele entende que o quilombo foi um importante instrumento de resistência
dos descendentes de africanos que aqui estiveram durante o período, né, de sua escravidão. Então ele trouxe esse termo do quilombo e adaptou para as organizações mais variadas, seja ela da imprensa, seja ela de clubes, de organizações educacionais, de teatros, todas as organizações dos afro-brasileiros, organizações políticas. Ele diz que esse complexo significado, complexo de organizações, ele chama de quilombismo. Uma outra dimensão desse conceito, ele vai dizer que ele é um conceito científico que é capaz, que pode ser capaz, e ele diz até na introdução do seu texto ali na epígrafe, que é um instrumento que ele oferece aos seus irmãos afro-brasileiros para que os afro-brasileiros possam pensar os seus problemas a partir da sua própria realidade. Nesse sentido, essa proposta tem muito em comum com o que a gente chama hoje da teoria da afrocentricidade. E aí uma curiosidade que eu descobri quando eu estava escrevendo meu doutorado, inclusive o professor Renato Nogueira, que estava na minha qualificação, que me alertou, não tinha essa informação. Ele diz que em conversa direta com o professor Molefe Achante, ele disse que Abdias do Nascimento foi um dos seus mentores intelectuais. E a outra curiosidade é que a obra Quilombismo foi publicada no mesmo ano, em 1980, da obra do professor Achante, Afrocentricidade e a Teoria da Mudança Social. Então teria essas duas dimensões, falando brevemente, né, do que é o quilombismo. E a gente pode explorar um pouco mais sobre isso. Eu vou explorar você mesmo, pra gente aprender mais aqui, e justamente explorando um pouco esse aspecto de científico, dessa possibilidade de criação a partir dele, né? Aí eu vou te perguntar já como o quilombismo pode ser aplicado na educação. O que seria uma educação quilombista? Olha, aí essa definição aí foi até um certo atrevimento meu, no sentido de, no meu doutorado, procurar derivar o que seria uma educação quilombista. O Abdias nunca usou esse termo, né? Eu estou procurando trabalhar e desenvolver com esse conceito a partir entre outras obras, da obra do professor Abdias, derivar um modelo educacional que eu entendo que deva atender às necessidades dos afro-brasileiros. E aí, por conta disso, surgiu esse nome. Antes de entrar mais diretamente na resposta do que seria uma educação quilombista, eu entendo que ela é necessária por conta de que, historicamente, o sistema educacional aqui do país, ele não dá conta de atender às demandas e às necessidades dos afro-brasileiros. Vou usar um conceito aqui que ele é um pouco até já batido, chavão, mas é para tentar ilustrar um pouco o que eu estou dizendo. Estou afirmando fundamentalmente que a sociedade brasileira, do ponto de vista do sistema educacional da sociedade, ela oferece uma educação que é eurocêntrica. E quando eu coloco esse termo, não é porque uma educação europeia seja ruim. É porque nem todos aqueles que estão aqui na sociedade brasileira são descendentes de europeus. Então ela precisaria ter outras características. Então, eu não entendo que essa educação eurocêntrica ela é algo acidental na sociedade, ou é algo passageiro, ou é algo que está se tentando, com algum esforço, combater e que está havendo algum resultado no sentido dessa educação se tornar mais plural, mais multicultural. Eu entendo que em uma sociedade racista, naturalmente, essa condição da sociedade oferecer uma educação racista eurocêntrica, ela vai se manter. Então, nesse sentido, eu entendo que é preciso que os afro-brasileiros construam seus instrumentos para pensar, seja a política, a educação, a cultura, as artes. E aí eu me sirvo desse conceito, desse conceito do quilombismo, para pensar a educação dos afro-brasileiros. Então é esse contexto em que ele surge. Uma educação quilombista, então, ela vai procurar trabalhar exatamente a partir de alguns princípios. Ela vai procurar valorizar, então, as tradições e as civilizações africanas e dos afro-brasileiros. Ela vai procurar pensar exatamente como os africanos e os afro-brasileiros concebem a ideia de educação e conceberam historicamente seus sistemas educacionais. Vai ser preciso pensar, a partir disso, como preparar os professores para que esse modelo educacional ele vá a fundo. E é preciso, fundamentalmente, pensar um sistema de educação quilombista atrelado a um projeto de sociedade
que aí é o projeto do Abdias de uma sociedade quilombista. É preciso pensar, e eu procuro fazer isso, pensar esse sistema educacional atrelado a um projeto de sociedade. Tá certo, então agora a gente vai ter que falar um pouco mais sobre esse projeto de sociedade. Eu acho que aí talvez seja bom lembrar que, a partir do reconhecimento que a maioria da população brasileira não é branca, Abdias considera que a possibilidade de revolução anticapitalista estaria vinculada à afirmação do reconhecimento das identidades raciais, né? Nesse sentido, Abdias parece cada vez mais atual, já que tem filósofos, o Appiah, ultimamente ele tem falado que toda a política norte-americana, toda a política está girando em torno de identidades, né? Então o quilombismo seria uma grande afirmação da identidade racial e uma possibilidade de revolução, vamos dizer assim, um tipo de socialismo vinculado à experiência brasileira. Seria algo assim? Eu acho que para o Abdias ele tem até um pouco dessa interpretação, né? Embora ele tenha críticas exatamente a algumas das experiências socialistas e ao marxismo em alguma medida, mas ele deixa claro, quando ele está escrevendo sobre o quilombismo, que ele fala que a proposta é de uma sociedade que seria anti-imperialista, anticapitalista e uma série, e ele não coloca nesse rol necessariamente como se fosse antissocialista. Então, em alguma medida, nós poderíamos dizer que o Abdias, né, ele, apesar das críticas que ele faz ao marxismo e coisas, ele poderia pensar num certo sentido de um socialismo africano, ele poderia pensar dessa maneira. Agora, esse é um bom ponto de contato, e também essa não é uma discussão simples, por conta de que, você bem pontuou, no Brasil, os afro-brasileiros são maioria, e isso aparece no texto do professor Abdias. Ele vai dizer, olha, então a sociedade ela precisa ter a característica do quilombismo, porque os afro-brasileiros são maiorias. A proposta deveria ser diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá eles são minoria, então a proposta ali ela deve ser outra. Mas como então pensar isso que seria essa sociedade, esse Estado quilombista, no qual ele diz que o poder dos afro-brasileiros, por ser maioria, naturalmente seria um poder democrático? Como nós deveríamos atualizar isso, que ele escreveu há 40 anos atrás, como se deveria ser pensado hoje e atualizado? Penso que aí, assim, há alguns pontos de contato com a discussão que se faz hoje sobre multiculturalismo e interculturalidade. Nesse sentido, Abdias ele já é um dos precursores quando escreve o quilombismo, mas me parece que é preciso ter em mente que essa proposta também ela surge por conta de uma concepção do coisa que o Abdias tem, que eu comungo, de que nós vivemos numa sociedade que é racista e eurocêntrica. Isso não é algo que é apenas do passado, isso existe ainda hoje. Então o quilombismo ele seria uma forma de reagir para que os brasileiros possam ter uma maneira de se organizar enquanto sociedade, e a partir daí ele entendia que os afro-brasileiros deveriam construir as suas próprias instituições, sejam elas educacionais, políticas, culturais, da mídia, de imprensa, deveriam construir essas instituições para poder, de certa forma, poder dialogar em pé de igualdade com as outras culturas. Obviamente, nisso aí pode haver alguns riscos, e sempre, porque pode se perguntar o que é que seria exatamente essa cultura afro-brasileira, se é uma cultura monolítica, é fechada, existe aí uma série de questões que precisariam ser travadas. Obviamente ela não é uma unanimidade entre os afro-brasileiros, eu diria que uma proposta como essa, aliás, é uma proposta minoritária, a maioria dos afro-brasileiros não entende que esse seria o caminho mais adequado, seja para enfrentar o racismo, seja para enfrentar o sistema educacional, mas, em linhas gerais, o Abdias ele está pensando exatamente em um modelo de sociedade com características africanas. Poderíamos, em alguma medida, falar de um certo socialismo africano, mas pensar exatamente características culturais africanas e afro-brasileiras, que ele parece concordar com a tese do Diop da unidade cultural dos africanos, seja ela do continente ou da diáspora, para a partir daí pensar essas instituições. É claro que isso sempre envolve alguns riscos, né? Mas me parece, e aí eu estou de acordo com ele, me parece a opção mais viável para superar, não sei talvez, mas para enfrentar o racismo. Quer dizer, esse tipo de posição teórica que a gente acaba assumindo, ela sempre leva em condição
a questão de entender o que é o racismo na sociedade brasileira e do que é o racismo de um modo geral. Sem esse entendimento, não parece haver uma compreensão mais satisfatória ou mais segura do que é essa proposta do quilombismo e do porquê exatamente tentar transformar essa sociedade. O Abdias, em alguns momentos, ele fala da participação no quilombismo de brancos quilombistas. Como é que você pensa essa participação dentro de uma educação quilombista, antirracista nesse sentido? Eu penso que é o seguinte, ela vai se dar da seguinte forma. Nesse debate sobre o racismo, todos são bem-vindos e os afro-brasileiros não podem tocar esse debate sozinhos. Só que esse debate ele é conduzido a partir das necessidades dos afro-brasileiros. Esses brancos quilombistas antirracistas, eles são sempre bem-vindos, mas eles vão ajudar o debate a partir dessas demandas e dessas exigências. A pauta não vai ser conduzida e controlada por eles, vai ser conduzida e controlada pelos quilombistas, digamos assim. Então eles são muito bem-vindos. O Abdias ele vai buscar essa experiência porque ele vai dizer exatamente que há muitos brancos pobres exatamente nos quilombos, nessas sociedades quilombistas, além de indígenas, então esse é um elemento fundamental e importante. E do ponto de vista da educação tem algo que é fundamental. Para se conhecer as tradições africanas dos afro-brasileiros, é preciso estudar com eles. Assim como para conhecer as tradições europeias, é preciso estudar com os mestres europeus. Para conhecer as tradições dos chineses e dos árabes, é preciso estudar com eles. Então, nós podemos ter um branco quilombista estudando escola quilombistas sem nenhum problema. Assim como, guardando as devidas proporções, nós vamos ter um conjunto de afro-brasileiros que tem uma formação eurocêntrica se ele estudar nas escolas com esse viés mais europeu. Então, é fundamental a participação, são muito bem-vindos, mas é preciso ter a clareza de que essa participação ela vai vir a partir dessa agenda, da aderência ou não a essa agenda. E as pessoas são livres para aderir ou não a essa agenda. Se achar que essa agenda não é a mais adequada, vai haver aí o debate democrático na medida do possível sobre qual é a melhor agenda para enfrentar o racismo. Mas é fundamental, esse debate ele não é feito apenas com o afro-brasileiro, tem que ser feito com a sociedade toda, né? Mas eu entendo para que ele possa ser feito com a sociedade toda, eu entendo que os afro-brasileiros eles precisam construir as suas próprias posições para poderem ser ouvidos e respeitados nessa sociedade e, a partir dessa conversa, tentar construir uma sociedade que seja multicultural e, de fato, intercultural. O Abdias afirma que no Estado quilombista, metade dos cargos de confiança deveriam ser ocupados por mulheres. Mas também não deixa de citar a Lélia Gonzalez e denunciar a denúncia dela de que a emancipação das mulheres brancas tem sido feita às custas da exploração das mulheres negras. Como situar as questões de gênero em uma perspectiva de educação quilombista? É algo que precisa ser desenvolvido, que precisa ser pensado, né? Nesse sentido, a lembrança dela é importante porque ela vem dar uma contribuição excelente, excepcional para esse debate, pontuando muito bem exatamente as diferenças que existem numa sociedade racializada entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras, né? E eu diria que isso precisa ser pensado a partir exatamente desses instrumentos. O quilombismo é um deles, a afrocentricidade é um deles, para exatamente ver como essa sociedade vai construir. Eu diria, a partir dessa reflexão sobre o quilombismo da afrocentricidade, que a discussão que as pensadoras afrocentradas têm feito sobre o mulherismo africano e as críticas, muitas vezes, que elas fazem ao feminismo, seja ele o feminismo clássico ou o feminismo negro, eles podem ajudar a pensar essa questão do gênero, né, nesse modelo de sociedade. Quando o Abdias ele elenca ali aqueles princípios, ele está falando ali de modo geral, agora tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser desenvolvido. E a questão que você coloca é uma questão importante, uma questão de fundo. Há diferenças aí no modo como a sociedade racializada trata as mulheres. Isso precisa de fato ser pensado.
Ali tem alguns postulados, você colocou lá o princípio. Não, 50% de cargos ocupados por mulheres. Mas por quais mulheres? Teria que fazer aí algum corte entre mulheres brancas e mulheres negras? Como é que seria isso? Dá para derivar que naturalmente alguma coisa nesse sentido poderia acontecer, porque ele vai falar que a sociedade quilombista ela vai ter que ser dirigida pela cultura majoritária, aquela cultura africana, e que as mulheres afro-brasileiras dentro da sociedade também podem ter um número maior. Isso pode ter alguma implicação. Mas isso precisa ser pensado e precisa ser desenvolvido. E eu entendo que essas reflexões sobre o mulherismo africano, de algumas autoras, por exemplo, como a Oyeron Koyomi, algumas autoras podem nos ajudar a pensar sobre esse problema. Hoje está muito comum o pessoal falar do conceito de necropolítica, do Achille Mbembe, né? Embora não se valorize tanto a descrição do Abdias do genocídio da população indígena e negra do Brasil. E nem tanto a ideia de quilombismo. Não parece ser menos perigoso esse discurso negativo da necropolítica do que a valorização da organização e resistência política efetiva do quilombismo? Eu estou provocando. Você não acha que a gente devia falar menos de necropolítica e mais de quilombismo? Talvez. Mas, assim, especificamente aqui no Brasil, me parece que, assim, o Abdias, ele parece ter ficado muito marcado, né, como sendo não necessariamente um pensador, mas sim como um militante, né? Então, muitas das suas obras elas não são tratadas exatamente como obras acadêmicas nesse sentido. Elas são de alguma referência, se entende que ela é importante, mas ele não tem esse status de um pensador acadêmico como Achille Mbembe tem. Talvez isso possa explicar um pouco por que se fala mais coisa da necropolítica do que a concepção do genocídio do negro brasileiro. Isso pode ajudar a explicar em parte, né? Eu entendo que no Brasil me parece que há uma questão assim que precisa ser melhor trabalhada entre nós afro-brasileiros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é preciso que a gente consiga exatamente conceptualizar bem a nossa, e aí é um pouco de, talvez, da formação filosófica falando, a nossa realidade. Então, por exemplo, se nós vivemos numa sociedade que é racista, que tem todas essas implicações da morte, se a sociedade que nós vivemos é assim, a questão é como é que nós vamos então agir para transformá-lo? E aí me parece que há duas alternativas muitas vezes que são colocadas, embora não muitas vezes explicitadas. Há aqueles que são mais integracionistas, no sentido que deve haver algum tipo de integração na sociedade, ou aqueles que seriam, por falta de palavra melhor, mais independentistas ou mais nacionalistas. Essa posição mais integracionista ela é a posição mais majoritária, de modo geral. Imagina-se que é uma sociedade racista, mas é uma sociedade racista como se fosse algo do passado e que a discussão agora fosse mais no sentido de superá-la e no sentido de integrar. Eu, particularmente, entendo que em nenhum momento da nossa história houve o que a gente poderia dizer numa linguagem mais coloquial de um acerto de contas. Num sentido, olha, vamos sentar aqui todos os descendentes de europeus, de indígenas, em pé de igualdade, vamos sentar numa mesa e discutir o que nós queremos para essa sociedade brasileira. Esse momento nunca houve. O que houve historicamente foi uma política de branqueamento e a sequência dela. Então, a gente fica aí nesse meio do caminho. Isso me parece que não é muito bem discutido entre nós. Essa é uma impressão que eu tenho. Me parece que é muito bem discutido entre nós. A primeira coisa, nós, aí do ponto de vista daqueles mais intelectualizados, assumimos as nossas posições a partir de uma determinada interpretação da realidade, do que seja a sociedade brasileira e das maneiras de superar esses problemas. E aí, nesse sentido, eu diria que essa posição que eu estou divulgando aqui com Abdias do Nascimento e com alguns outros, ela é uma posição minoritária. Isso talvez ajude também a explicar um pouco por que se fale mais do Achille Mbembe e não do genocídio do negro brasileiro. São algumas possibilidades para interpretar. Mas me parece que essa questão de fundo, de saber exatamente conceptualizar qual é a nossa realidade aqui no Brasil, para poder saber quais são as melhores estratégias,
E isso parece um pouco mal resolvido entre nós, né? E aí, as ações que a comunidade afro-brasileira tem feito, ela de certa forma indica exatamente qual posição é majoritária. No vocabulário que eu estou utilizando aqui, eu diria que a posição majoritária aqui é uma posição mais integracionista e não mais nacionalista e independentista. Então isso talvez ajude a explicar um pouco, né, desse certo esquecimento do Abdias do Nascimento. Embora ele seja sempre lembrado, citado, mas isso talvez ajude a explicar um pouco. Eu estava querendo, talvez me expressei um pouco mal, porque eu estava querendo colocar a necropolítica e o genocídio no mesmo plano de visualizações negativas da situação do negro e o quilombismo como uma ideia de possível emancipação de organização, né? Então me parece muito mais fácil citar o lado negativo e não construir essa organização política de resistência efetiva, né? Parece ser muito mais perigoso o quilombismo, nesse sentido de construção, do que o outro tipo de discurso que é importante, mas ele não dá esse caminho de emancipação. Parece que o Achille Mbembe não tem nenhum discurso nesse sentido, né? Tem razão, eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Nesse sentido, o quilombismo ele é de fato mais perigoso, inclusive mais perigoso para nós mesmos. Ele é mais perigoso mesmo, né? Eu acho que você tem toda a razão, porque exatamente ele parece apenas um cenário, né, negativo que descreve exatamente toda a dureza e a crueza da coisa, mas tudo bem, mas e agora? O que se faz com isso? Com essa realidade? Não parece dali surgir caminhos, é uma descrição, é algo apenas negativo, não tem proposta de como surgir, sair exatamente dessa situação. O caminho do Abdias, exatamente, ele é mais positivo nesse sentido, mas como você bem pontuou, eu estou de acordo, obviamente ele é mais perigoso. A minha reflexão, a outra reflexão nesse sentido é que me parece que, a despeito de nós falarmos bastante sobre o racismo, parece que há pouco entendimento do que seja isso de fato. E exatamente por não haver exatamente clareza do que é esse racismo de fato, ou por se ter um entendimento de que o racismo já é algo superado, então se entende exatamente que não se precisa daquilo que o Abdias vem apontando já há quase 40 anos, da necessidade de criação dessas instituições. Porque, na verdade, se entende que deve-se haver uma integração. Vou procurar ilustrar isso com a nossa discussão sobre educação. O que eu falo que por que eu sustento, eu defendo que deve haver uma educação quilombista? Porque eu entendo que não adianta mandar as crianças afro-brasileiras para a escola pública. Isso não quer dizer, então, que nós temos que parar com isso hoje, até porque esse modelo de educação quilombista ele não existe. Mas é uma ingenuidade achar que num Estado que é racista, e isso implica que os afro-brasileiros eles não controlam esse Estado, eles não têm poder sobre ele, até uma certa ingenuidade acreditar que é possível pressionar esse Estado para que ele ofereça uma educação de qualidade para os afro-brasileiros. Isso não vai acontecer. A história mostrou isso não vai acontecer. Então aí parte dessa concepção, ela não é nem tanto teórica, ela é também teórica, mas ela parte de um dado da realidade. Então, se nós não cuidarmos da educação das gerações mais novas, ninguém vai fazer isso por nós. É preciso que nós construamos essas instituições. Na proposta da necropolítica, aí aparece um pouco um certo vazio sobre esse tipo de possibilidade. Mas isso parece também estar atrelado a um certo entendimento do que é uma sociedade racista, como se isso fosse algo do passado. E se é algo do passado, não há necessariamente o que enfrentar hoje. Basta apenas tentar construir possibilidades a despeito dessa fraqueza apontada desse conceito da necropolítica, nesse sentido de oferecer possibilidades, mas bastaria apenas tentar exatamente modificar esse estado de coisa e integrar para construir essa sociedade multicultural. Aí é que eu penso que reside um pouco dessa divergência. O Abdias, no livro Quilombismo, ele cita Candeia, o sambista Candeia, a construção de uma escola de samba quilombo. Como é que você vê a relação de uma educação quilombista com formas culturais como o samba, o hip hop? Como que você vê esse tipo de uso ou diálogo?
eu diria que compete à nossa intelectualidade exatamente estabelecer essas relações. Esses diálogos são importantes porque o samba, o hip hop, o rap, pegar a religiosidade de matriz africana, todos eles derivam de uma matriz africana, então eles fazem parte exatamente do que seria esse ser africano e esse ser afro-brasileiro. Como tal, isso precisa estar refletido, então, nesses espaços educacionais, sejam eles mais formais ou não formais. O que parece que o que deve acontecer no meu entendimento é que, aí, do ponto de vista da nossa intelectualidade que deve pensar esses instrumentos, deve pensar exatamente como se apropriar e conceber exatamente essa articulação para poder exatamente construir uma história e cultura afro-brasileira a partir dessas perspectivas, na qual, se vai falar de música, apareça exatamente o samba com seu devido destaque, o rap, o hip hop, ele apareça exatamente dentro dessa concepção teórica de uma concepção teórica e prática, vamos dizer assim, de uma educação quilombista. Então essa questão do samba ela vai ser fundamental, do hip hop, do rap, tudo isso são elementos fundamentais e importantes para a construção dessa educação quilombista, que vai passar, como eu disse, vai precisar passar pela preparação dos professores, aí no sentido de lembrar professores afro-brasileiros, como Toneta de Barros, professor Emetério, do final do século XIX, do século XX, recuperar um conjunto dessas instituições, como a Frente Negra, que teve lá o Francisco Lucrécio, e o Teatro Experimental do Negro, que teve o professor Ironides Rodrigues, fazer toda essa busca para que nós construamos esses nossos espaços de formação para as nossas crianças e jovens. Né? A menção aí ao Candeias, nosso Candeias ele era um mestre. Para quem já ouviu alguns dos seus sambas, ele era um compositor de mão cheia que faleceu coisa muito cedo. Era um compositor de mão cheia que tinha clareza exatamente dessas coisas. Ele tinha uma clareza, né, enorme. Eu acho que a lembrança aí do Abdias, essa vinculação aí, a vinculação que ele faz com o Candeias, a lembrança da coisa do quilombo, do samba, da criação das escolas de samba e como ele concebia isso, são elementos fundamentais e importantes para que os afro-brasileiros eles sintam exatamente que nessa sociedade há espaço exatamente para a música, para o seu jeito de vestir, para o seu jeito de falar, para o seu jeito de cultuar os seus ancestrais. Ele tem que perceber que nessa sociedade há espaço para isso, assim como há espaço para todas as outras tradições culturais. Né? Não se trata apenas de transformar isso, se trata exatamente de recuperar, dada essa discussão toda que a gente faz sobre o racismo, a escravidão e todo esse tratamento histórico. Então é preciso, de certa maneira, alguma recuperação, mas para que exatamente possa se construir isso que seja de fato uma sociedade intercultural, numa linguagem freiriana, uma democracia racial. Aí eu vou ter que fazer uma pergunta que a gente não fez no primeiro episódio, no primeiro episódio que a gente conversou, a gente falou sobre lógica, né? Você comentou um pouco sobre a sua formação, mas agora eu vou te perguntar como que na sua formação, na sua trajetória, você se tornou um quilombista? Como que você, da lógica do seu mestrado, ou lá atrás já havia essa busca por questões que a filosofia geralmente na academia não aborda? Como que você trouxe esses temas? Como que você começou a pautar e se converteu? Eu não sei se existe uma palavra diferente, ou se redescreveu como um quilombista. Exatamente. Foi um processo ele não foi um processo necessariamente organizado, né? Foram um conjunto de circunstâncias ao longo da trajetória, eu vou procurar falar de algumas delas, que acabaram me levando para esse caminho, mas não foi nada assim muito organizado e nem necessariamente linear. E essa questão de uma discussão no sentido de me ter uma proposta mais quilombista, eu diria que isso é até bem mais recente. Embora eu já tivesse lido Abdias um pouco lá atrás, eu diria que isso é algo mais recente. Então, voltando um pouco. Quando na nossa formação filosófica,
dificilmente algumas dessas questões elas são discutidas na nossa academia tradicional. A gente tem uma formação muito boa e muito forte na academia, de modo geral. Minha formação na PUC ela foi muito boa, mas dificilmente essas discussões ou algum pensador fora do cânone mais tradicional da filosofia eles são tratados nos nossos cursos. A primeira, assim, contato com um pensador alternativo, esse pensador foi o Frantz Fanon, foi de um colega que eu tinha na faculdade, o Hernani, que é um cara que estudava história lá na PUC, e conversando com ele falava, você precisa estudar aí alguns autores, precisa estudar uns autores negros, africanos. Eu não tinha a menor ideia de quem eram esses autores, e ele tinha lá um xerox de um monte de texto, falou, não, precisamos fazer cópia aqui, e ele me deu uma cópia de um texto do Frantz Fanon, era em defesa da Revolução Americana. Depois começou a circular Os Condenados da Terra, foi com ele que eu tomei contato pela primeira vez com Abdias do Nascimento, e aí a partir daí comecei então a tomar contato com uma outra literatura. Mas como eu ainda não tinha clareza de como organizar isso, e eu estudava ali na PUC, gosto muito dessa coisa de filosofia e de lógica, ir para o mestrado na área de lógica foi meio que um caminho natural, né? Nesse meio tempo, eu comecei, então, a tomar contato dentro da filosofia com as obras de alguns autores que discutiam a questão do racismo no filósofo. Por exemplo, Robert Bernasconi é um deles. Comecei a tomar contato com alguns autores que discutiam o racismo na filosofia. Aí, nesse meio tempo, exatamente, você termina no mestrado, está desempregado, precisa ver o que vai fazer. Aí, prestei o concurso, passei na prefeitura de Mauá, que é uma cidade ali na Grande São Paulo, passei no concurso do Estado para dar aula de filosofia, dava aula de filosofia para as crianças em Mauá. Na sequência comecei a dar aula no curso à distância de filosofia do Claretiano, fiquei quase 10 anos lá, comecei a trabalhar em outras universidades para se organizar financeiramente, e nesse meio tempo eu comecei a tomar contato com o conjunto dessa literatura, os trabalhos do Cheikh Diop, conheci a Afrocentricidade, comecei a tomar gosto por essa literatura. Só que eu não tinha muita clareza do que fazer com isso. Isso aparecia em alguma medida nas minhas aulas, mas não tinha ainda muita clareza do que fazer com isso, né? E isso começou a se organizar melhor, como eu decidi voltar para o doutorado, né? Entendi que devia fazer o doutorado, eu prestei a seleção doutorado na Faculdade de Educação na UFSC, eu entendia que deveria então estudar, procurar reorganizar essas questões do ponto de vista da educação. E curiosamente, quer dizer, algo que estava na minha frente numa conversa com a minha esposa, os caras disseram assim, nossa, por que você não estuda filosofia da educação? Você já é professor há um grande tempo, há muito tempo, discute muitas dessas questões de educação para as relações étnico-raciais, por que não tratar da filosofia da educação? E aí foi quando, então, eu procurei organizar um projeto nessa área, para tentar, então, ver um pouco, no primeiro momento, a questão da eugenia, da educação, que era algo que eu tinha tomado contato. E aí, em contato com o professor Severino, que foi o meu orientador, ele falou, a gente pode tentar expandir isso. Aí, então, foi quando surgiu a ideia de tentar averiguar, então, os pensadores da educação, ver em que medida haveria eurocentrismo e racismo nessa proposta. Isso me permitiu, então, aliar muito do que eu já vinha estudando. E a partir de então é que surgiu então essa ideia ficou mais forte, mais claro esse papel do racismo na sociedade brasileira, o que seria isso, como enfrentá-lo, e se materializou numa proposta de educação quilombista. Mas isso está longe de ser um processo linear, organizado. Eu tive que estudar o racismo com as obras do professor Carlos Moore, um outro trabalho que eu conheci no período do doutorado, que é do Julindré Lobogo, que procura explicar o racismo a partir do Diop, tem um conjunto de outros autores. Foi um processo nem sempre muito organizado, mas que começou exatamente naquele ponto que eu indiquei para você, lá com um contato com um amigo que me apresentou esses trabalhos, e a partir de então, de leitura em leitura, esse quilombista que hoje vos fala se constituiu. Mas
é mais ou menos esse o percurso. Geralmente, quando a gente conversa com autores que têm doutorado aqui, a maioria das pessoas não tem a experiência que você tem em sala de aula, né? Você teve passou como professor durante um período, né? E agora a gente está chegando em novembro, o chamado Novembro Negro, e o pessoal começa a preparar um verniz cultural negro-africano no currículo, ou sei lá, ensinar alguma coisa. Eu vou te perguntar como não fazer isso. Como lidar com o tema nesse período de novembro? Como é que você acha que a gente pode trabalhar? Essa descrição que você dá, mano, é exatamente uma das justificativas pelo qual uma educação quilombista é necessária. Porque numa educação não quilombista, e aí não se trata exatamente de uma outra educação ser ruim porque ela é europeia, não é esse o ponto. Numa educação, todo o sistema educacional tem um embasamento cultural. O sistema, coisa que nós temos hoje, o embasamento cultural, ele não é negro-africano. Então só se vai discutir essas questões exatamente em novembro. Isso não vai mudar, porque os afro-brasileiros não controlam esse sistema educacional. A maioria dos professores, embora isso tenha mudado um pouco, não foi preparada para tratar dessas questões. Grande parte dos professores sequer entende que isso é uma questão, pode achar que a questão da Lei 10.639 e 11.645 não passe de grandes besteiras e grandes bobagens. Daqui a pouco vai completar 20 anos da 10.639, já se passaram mais de 10 também da 11.645. É uma lei federal que é flagrantemente desrespeitada. Então, no meu entendimento, não tem como remediar isso, consertar no modelo tradicional. Professores que trabalham na rede pública, eles podem ser, é claro, procurar se reunir com outros professores, procurar desenvolver projetos, buscar materiais, e tem muitos professores que fazem isso, que tratam das literaturas africanas, dos contos africanos, e procurar trabalhar isso ao longo do ano para cumprir a lei. Mas eu entendo que isso não é uma realidade, isso não vai acontecer. Então eu diria que essa é uma das justificativas para explicar o porquê da educação quilombista é necessária, que no modelo de educação quilombista essas coisas vão ser naturais. O 20 de novembro vai ser uma entre outras discussões sobre a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros. Eu queria só reforçar isso, porque eu vejo, por exemplo, a exigência de Libras fez com que todas as universidades se adaptassem para trabalhar, pelo menos, ensinar que estavam dando Libras. Agora, como é que alguém faz licenciatura no Brasil e não tem uma formação em África? Como é que o curso de filosofia, alguém se é formado em licenciatura em filosofia no Brasil e não tem nenhuma disciplina de África, de filosofia africana? Parece muito contraditório, parece que ninguém está ligando para isso, né? Exato, e eu diria agora que é o seguinte, esse é um dado da realidade. Então agora, nós sabemos que isso é assim. Então agora eu entendo que nós precisamos entender que se nós não tomarmos pé disso, oferecermos essa formação, construirmos esse espaço, isso não vai acontecer. Eu acho que agora não tem que ficar reclamando, olha, isso não acontece. Ou então ficar pressionando o Estado, olha, mas precisa formar. Não vão formar. Em cenários mais favoráveis, talvez a gente tenha alguma certa simpatia e um certo avanço. Mas, por exemplo, hoje o cenário é desfavorável. E nada impede que esse cenário desfavorável continue por mais algum tempo, porque numa sociedade racista os afro-brasileiros não controlam esses espaços. Então, ou nós entendemos que nós devemos construir essas instituições, formar as pessoas, fazer o que tem que fazer, ou então nós podemos continuar passando o tempo apontando e reclamando, tentar pressionar o Estado. Eu entendo que a sua descrição, sua análise é perfeita. É uma aberração isso. Mas é um dado, é assim. Só que hoje eu não penso mais assim, olha, então a gente tem que pressionar o Estado para fazer isso. Não vão fazer. Eu posso estar equivocado na minha avaliação, mas hoje o meu entendimento é que isso não vai acontecer. Daí o entendimento de que, nesse campo educacional, a educação deve ser quilombista. Um outro dado que eu não enfatizei, numa educação quilombista, o controle dessas instituições é nosso. Então nós podemos desenhar qual é o currículo, que tipo de professor se quer, nós podemos desenhar. Nesse cenário que a gente tem hoje, os afro-brasileiros eles não têm como decidir qual é o currículo, qual é a política de formação de professores, como é que eles... Nós não temos como influenciar sobre isso, porque nós não temos poder nesses espaços de decisão.
O Abdias Nascimento fala da construção de uma universidade quilombista, né? Faz parte do projeto dele a ideia de construção de espaço, né, de conhecimento. Em que medida você acha que a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, cumpre esse papel? Diria que ela pode ser exatamente, eu acho que ela é em parte resultado desses esforços. E em alguma medida ela cumpre bem o seu papel. Por exemplo, eu dificilmente conseguiria ministrar os cursos que eu ministro e muitos outros professores em outras instituições da sociedade brasileira, né? Dificilmente conseguiria dar um curso organizado, discutindo as questões que eu costumo discutir em outra universidade. Dificilmente isso aconteceria. Agora, a Unilab é uma universidade dentro da sociedade brasileira. E como tal, ela vai refletir os problemas que a sociedade brasileira tem. Então, certamente, os professores que vão para essa universidade, eles têm essa mesma formação eurocêntrica que todos nós tivemos. E isso também está presente na Unilab. Então, esses conflitos e essas tensões também vão aparecer na universidade, que seria espantoso se não acontecesse. Os afro-brasileiros, na sua grande maioria, embora tenha bastante deles, isso falando especificamente do campo dos malês, é importante, é fundamental e ajuda no sentido de que ela tem cumprido um pouco desse papel que o Abdias do Nascimento ele preconiza ali quando ele fala da criação de uma universidade afro-brasileira. Agora, é claro que por ser uma universidade dentro do Brasil, na qual os afro-brasileiros não controlam essas instituições, aí eu estou falando não só do ponto de vista ali dos cargos da Unilab, estou falando do ponto de vista financeiro, né, e de coisas das decisões no sentido de débito para as instituições, porque não se trata apenas dos espaços ali da universidade. Essas tensões elas ainda permanecem. Então, certamente nós podemos encontrar professores inocentes na Unilab, certamente vamos encontrar. Né? Essa é a nossa formação. Então, essas tensões também elas vão aparecer dentro da instituição. Eu diria que ela cumpre uma certa medida, mas ela não está isenta dessas questões que nós estamos discutindo aqui, porque é uma universidade dentro da sociedade brasileira. Eu acho que a gente já fez um percurso, não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre o quilombismo, alguma questão que eu deixei de fazer. Eu acho que ele tratou bem, né, foi bem provocador, né? As provocações foram boas, e essa última, inclusive, foi boa. Foi boa. A gente vai cortando na carne, né? Mas é assim que tem que ser, Então, eu queria só que a gente desse, então, pra gente fechar com indicações para o nosso ouvinte. O que você indicaria de leitura, ou de música, ou de filme? O que você indicaria para o ouvinte, para se aproximar dessas temáticas? Ou qualquer coisa que você queira indicar que você acha interessante para aumentar a cultura dos nossos ouvintes? Livro, olha, não é que uma primeira indicação não é bem de uma temática diretamente ligada ao quilombismo, mas eu gostaria de falar de um livro que me marcou muito quando eu li, me ajudou também a entender um pouco de como exatamente o racismo ele organiza a sociedade e a vida das pessoas, que é uma obra do afro-estadunidense Richard Wright, que é uma obra chamada Filho Nativo. E nesse sentido ele até virou filme, que eu não me lembro agora o nome, ele até virou filme. Essa é uma obra interessante, eu acho importante para procurar ajudar a compreender o que seria esse fenômeno. No que diz respeito a essa nossa conversa aqui, eu diria que assim, os textos e as obras assim, do Abdias elas são interessantes. Eu recomendo que se leia o genocídio do negro brasileiro, o quilombismo, as suas revistas que hoje estão disponíveis, que ele publicou no Senado, várias edições, que é a revista Tote, o pensamento dos povos afro-brasileiros. Eu entendo que os trabalhos desse professor são importantes. E na esteira
né, até da provocação que você fez, os trabalhos também da Lélia Gonzalez e do conceito de americanidade, que é um conceito importante para essa discussão sobre o racismo, a multiculturalidade. São elementos importantes, são trabalhos que eu recomendo a leitura, porque ajuda exatamente a compreender essa nossa sociedade, a colocar a gente talvez no que eu entendo o seu caminho certo para os desafios que a gente tem. Eu vou indicar especificamente, reforçar a indicação que você já deu, que do livro O Quilombismo, que saiu uma edição recente dele, né? Documentos de uma militância panafricanista, e eu acho que esse livro ele tem uma vantagem e uma desvantagem para aquela pessoa que tem a formação em filosofia, que ele não é sistemático, não tem um sistema do Abdias Nascimento, só que você pode construir a partir dele, né? Então, essa que é a vantagem, né? Eu acho que aí você tá fazendo isso, né? Não é necessário a coerência de um sistema, não é nada disso que o Abdias estava tentando fazer, ele não estava fazendo esse jogo acadêmico, mas a gente pode se inspirar nele e buscar lá, retirar coisas, e aí tem muita coisa para fazer, né? Talvez a gente tenha mais coisa para fazer do que para ensinar. A gente vai... Exatamente. O jogo vai sendo jogado, a gente vai mudando o barco, navegando, né? Tem um livrinho uma biografia chamada do Abdias Nascimento, na coleção Retratos do Negro Brasileiro, da Sandra Almada, que eu acho que é interessante você ter uma aproximação biográfica, mas eu queria lembrar de um outro pensador que eu gosto de ler, que é o Joel Rufino dos Santos. O Joel Rufino dos Santos está bem esquecido, eu acho. Eu acho que a gente podia se apropriar de muitas coisas dele, porque ele tem uma formação acadêmica, né? Ele é um historiador e teve todo ele sim tem um arcabouço acadêmico. Acabou se tornando muito mais um autor de literatura infantil, né? Ele foi para esse lado de pensar mais a literatura infantil, mas tem todo um trabalho muito interessante. Por exemplo, na década de 90, em 92, ele lançou um livro didático chamado Histórias. E tem lá todo o diálogo, pensando a história de uma perspectiva, vamos dizer assim, em que o Egito aparece como fundamento das outras civilizações, onde aparecem as nações africanas, que geralmente são descaracterizadas. Então é uma história que estaria em diálogo com essa perspectiva que a gente está falando aqui, né? E esse livro não foi, eu acho que as pessoas esqueceram desse livro, é de 92, né? Geralmente o pessoal fala assim, nunca tive essa perspectiva. Tava lá, o Joel Rufino dos Santos fez um livro de 92, talvez a gente tenha que ir atrás desses livros. E aí tem um livrinho dele de memória chamado Assim Foi, Se Me Parece, que eu acho interessante, tem as memórias e polêmicas dele, em que ele fala também do Abdias, e tem um livro chamado Épuras do Social, como podem os intelectuais trabalhar para os pobres, né? Se você procurar na internet, você vai ver uma palestra do Joel Rufino sobre o Abdias, né? É claro, os dois têm as suas tensões, como todo mundo, mas não deixam de ser nomes importantes para a gente pensar. Você não precisa concordar totalmente com o autor, né? A gente nunca faz isso com os europeus. Por que a gente vai fazer isso com as nossas ferramentas de trabalho? Então, tem algumas polêmicas que são importantes em relação a esses autores, né? Mas a gente não devia descartar as ferramentas para a gente trabalhar, né? A gente pode selecionar aquilo que nos interessa e descartar aquilo que não, né? Sobre esse ponto que eu acho que é algo importante, que você tocou bem no assunto. Eu sinto falta de algo que também acho que é um trabalho que a gente deve fazer. Quando eu leio alguns autores afro-estadunidenses, eu vejo como eles conseguem recompor entre eles, num período às vezes de 200 anos, linhas teóricas claramente marcadas entre eles, mostrando suas convergências, divergências, ou nesse debate que eu procurei traçar aqui entre mais integracionistas e independentistas, eles conseguem
marcar isso com diversos autores ao longo da história. Isso parece que é o trabalho que a gente precisa fazer aqui. Ouvindo você recordar aqui o professor João Rolfino saudoso, de como a gente não tem muitas vezes dessas ligações desses intelectuais que foram ficando perdidos ao longo do caminho, ao longo do tempo, e simplesmente nós desconhecemos e parece que não há uma continuidade do ponto de vista de uma trajetória mais intelectual, acadêmica, educacional. Isso parece que precisa ser recomposto. Eu acho que aí talvez a gente tenha que pensar uma dinâmica também de imperialismo também que acontece. Vou dar um exemplo prático. A gente estava pensando em fazer um episódio sobre Beyoncé. E a dimensão política do trabalho dela, ligada ao feminismo, etc, etc. Aí eu vi uma entrevista da Elza Soares. A Elza Soares comentou assim, rapidinho, ela falou assim, Beyoncé deve ser muito boa, ela só falta cantar samba, ela deve cantar samba, né, que o pessoal dá muito valor pra ela. Eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. A gente vai fazer episódio sobre Beyoncé e não sobre Elza Soares. Então acho que às vezes a gente cai nesse jogo e talvez não critica o próprio imperialismo. A gente repete muita coisa e não dá muito valor para os que construíram aqui. E essa é uma característica brasileira. A gente faz parte da sociedade brasileira e geralmente o pessoal quer começar do zero. Vamos começar algo do zero. E deixa de citar os autores que já construíram um caminho, né? Então, Ricardo, tem alguma coisa algum trabalho que você está fazendo que você queira divulgar? Uma coisa que eu acho interessante também de lembrar é que você é coordenador do curso de pedagogia também. Aí eu acho que seria interessante só você fazer uma propaganda desse curso, que ele também é diferenciado, né? O curso de pedagogia do Campo dos Malês, exatamente, ele tem essa diferença, porque ele tem essa preocupação, dada a característica da universidade, que tem estudantes de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, de fazer essa conversa entre esses africanos desses países e os brasileiros e os estudantes, que na maioria da Unilab também são afro-brasileiros. Então o currículo ele é organizado para lidar com muitas dessas questões que nós tratamos aqui ao longo do podcast. Então, nesse sentido, o curso de pedagogia ele oferece uma formação acadêmica sólida e também procura oferecer essa possibilidade de conhecer as tradições africanas e afro-brasileiras. Isso é importante, principalmente em São Francisco do Conde, onde a Unilab está localizada, em Salvador, e na sociedade brasileira, que é de maioria afro-brasileira. Então, um curso com essas características ele é fundamental e importante. Sobre trabalhos, eu e o professor Renato estou organizando um dossiê, inclusive sobre educação, o dossiê em educação afrocentrada. E ele deve estar para sair agora, até o fim do ano. Ele deve sair pela Revista Sul-Americana de Educação e Filosofia. E podem ficar atentos que vão sair um conjunto de artigos ali de professores e pesquisadores que discutem essa questão de uma educação afrocentrada. E aí vai ser um trabalho, uma boa fonte de consulta para essa discussão que nós fizemos aqui hoje. Tá certo, Ricardo. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, o seu cuidado no diálogo com a gente aqui. A gente aprendeu, acho que a gente sempre aprende muito, né? E tem ouvintes que já estavam cobrando sua volta. Então, que a próxima vez seja mais breve, né? Tá jóia. Para mim é sempre um prazer poder fazer essa conversa e quando convidar a gente faz de novo um outro papo que é sempre muito agradável. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.